Fala galera, nós estamos aqui para estudar mais um vídeo de matemática. O conteúdo de agora é radiciação, é o início, tá? A introdução do conteúdo de radiciação. Fique com o vídeo. Então, o que é a radiciação? A radiciação é considerada mais uma das operações existentes. Existem 6 operações: a soma, a adição, no caso, a subtração, a multiplicação, a divisão. Essas são as 4 básicas. Aí vem a radiciação e a potenciação. Tá bom? Então, vamos iniciar. Primeiro, pelo sinal aqui, né? Esse símbolo de Vzinho é o sinal da raiz. Aqui em cima eu tenho N, esse N vai ser o meu índice. Aqui dentro eu tenho radicando. E o sinal completo, com todos os elementos, se chama radical. Guarda essa informação é muito importante. Radical. Vocês vão ouvir muito falar sobre radical nos próximos vídeos. Então, alguns exemplos aqui de radicais. Eu tenho raiz quadrada de 4, eu tenho raiz cúbica de 8, ou raiz 3 de 8, mas o correto seria raiz cúbica de 8. E aqui eu tenho raiz sétima de menos 128. Esses 3 radicais como exemplo. Existem 2 casos para a radiciação existir, tá? Primeiro caso é quando eu tenho N, esse N é um número natural par, tá bom? Um número par, diferente de 0, não pode ser 0. Observa bem aqui, ó, esse Nzinho que não pode ser 0, tem que ser par, é o primeiro caso. Isso quer dizer o seguinte, eu tenho essa simbologia aqui, a raiz quadrada, a raiz N de A vai ser igual a B, a raiz N de A vai ser igual a B, ou a raiz enésima de A vai ser igual a B. Se, somente se, só vai acontecer, tá bom? Só vai acontecer se essa condição embaixo for satisfeita. Então, repetindo, a raiz N de A é igual a B somente quando eu tiver um B que elevado a N, a potência N, seja igual a A. E esse B tem que ser maior que 0, maior ou igual a 0. Isso significa que esse N tem que ser um número positivo, tá bom? Então, olha alguns exemplos aqui. Raiz quadrada de 256 é igual a quê? A 16. Por que que é igual a 16? Porque eu tenho aqui, ó, lembra que seria o N, aqui seria o A e aqui seria o resultado que é B. Então, eu vou ter o resultado que é B elevado ao N, que nesse caso a raiz quadrada é 2, vai ser igual ao A, que é o 256, tá bom? Então, eu vou ter, por que que raiz quadrada de 256 é 16? Porque eu tenho 16 ao quadrado, esse 16 ao quadrado vai dar 256, tá bom? Então, continuando, próximo exemplo eu vou ter raiz sexta de 64. Raiz sexta de 64 é igual a 2. Por que que é igual a 2? Eu pego o resultado, 2, elevo a potência do N, que nesse caso é 6, 2 elevado a 6 vai dar o resultado que está dentro do sinal da raiz, que é 64. Então, 2 elevado a 6 vai dar 64. Gente, mais um exemplo. Raiz quarta de 625 é igual a quê? A 5. Por quê? Porque 5 elevado a 4, ó, o 5 é o resultado elevado a N, que é o índice. 5 elevado a 4 vai dar 625. Detalhe, essa relação aqui, esta relação deste do lado direito, ela pode aparecer sozinha. Você tem condições de transformar nessa relação do lado esquerdo. Então, essas duas relações, elas são equivalentes. Quando eu tenho raiz quarta de 625 é igual a 5, eu também posso ter
5 elevado a 4 é igual a 625. Então, isso aqui sairia da forma de potência e viria para cá na forma de raiz quarta, tá bom? Continuando, segundo caso. Segundo caso vai existir quando eu tenho um n, e esse n é um número natural ímpar. Número natural ímpar. Primeiro caso era quando o número natural era par, segundo caso quando o número natural é ímpar. Só que esse número natural tem que ser maior que 1. Não pode ser 1, tá bom? Você nunca viu uma raiz 1 de não sei o que, de 10, sei lá, não existe. Então, tem que ser maior que 1. Observa que é este nzinho aqui, só para lembrar, tá? A relação desse segundo caso é que eu tenho uma raiz n de A vai ser igual a B todas as vezes que eu tiver um B elevado a n, se esse B elevado a n for o resultado A. A mesma coisa que a gente estava vendo no outro lá, só que vai ter um detalhe que eu vou mostrar mais à frente. Vamos a alguns exemplos. Olha esse exemplo aqui. Raiz quinta de 243 é igual a 3. É exatamente igual ao primeiro caso. Eu só vou ter essa raiz quinta de 243 porque eu tenho 3, que é o resultado, elevado ao índice 5, que está lá na frente. Essa potência, quando você resolve vai dar 243. Segundo exemplo, a mesma coisa. Raiz cúbica de 343 vai ser igual a 7. Por quê? Porque eu tenho 7 elevado a 3 é igual a 343. Então, isso aqui vai ser verdade. O detalhe que eu queria mostrar para vocês está aqui, ó. Eu posso ter um número negativo dentro do sinal da raiz, no radicando, somente quando o meu índice for ímpar. Eu só posso ter um sinal dentro da raiz quando o meu índice for ímpar. Observe, esse é um detalhe muito importante. Então, esse último exemplo aqui, ó. Raiz sétima de menos 128. É o quê? Menos 2. Por quê? Menos 2 elevado a 7 vai ser menos 128. Vamos avançar agora para potências com expoentes negativos e com expoentes fracionários. Eu tenho a primeira situação aqui. Essa situação eu vou ter uma potência A elevado a menos n. Digamos que aqui fosse 2 elevado a menos 3, digamos. Então, 2 elevado a menos 3, tá bom? Isso aqui vai ser o seguinte, todas as vezes que eu tiver uma potência, que eu tiver um sinal negativo lá no expoente, eu vou colocar o número 1, passar um traço da fração e repetir esse mesmo valor aqui debaixo da fração sem o sinal de menos, tá? Então, repetindo, eu vou ter... Quando eu tiver um A elevado a menos n, qualquer número elevado a um número negativo, eu já coloco 1 e traço. E repito tudo que está escrito lá na potência sem o sinal de menos. Então, isso é uma relação. Eu posso vir da esquerda para a direita e voltar também da direita para a esquerda quando necessário. Existe essa outra forma aqui também, ó. A mesma coisa. Um número elevado a um número negativo, eu posso dizer que isso é 1 sobre, lembra, ó, o 1 sobre o número que está na base, nesse caso é o A, e o expoente vai estar fora, cobrindo todo mundo. Isso aqui, essas duas relações, elas são verdadeiras, tá bom? Elas são verdadeiras. E tem mais uma regrinha aqui embaixo. Todas as vezes que eu tiver uma raiz aqui, uma raiz n, que eu tiver dentro dessa raiz uma potência a elevado a m, eu posso transformar numa potência com expoente fracionário aqui, ó. Como é que eu transformo? Eu repito o a, o número que está dentro da raiz, eu repito. Aí eu faço uma fração. Essa fração é da seguinte forma. Esse n... ele vem aqui por baixo e, levanta, né, o m. Esse n vem aqui por baixo e levanta o m. Olha só como é que ficou, ó, o n embaixo. O número que tiver no índice
ele vem, desce aqui por baixo e levanta o expoente do radicando, tá? Isso aqui eu vou colocar um exemplo para a gente entender melhor. Temos o primeiro elemento aqui dessa expressão. Temos o primeiro elemento. Eu tenho raiz quarta de 4 ao quadrado. Raiz quarta de 4 ao quadrado. Voltando, cai nessa relação aqui, ó. Eu tenho 4 aqui, 4 ao quadrado, seria o 2. Então, avançando. Eu vou pegar esse 4, ele vem por aqui e, pô, levanta o 2, tá? Olha como é que ficou aqui, ó. Esse 4 vem por aqui, levanta o 2. Então, ficou 2 sobre 4. Esse daqui é aquela relação que eu mostrei. Olha aqui, ó. Eu tenho essa situação aqui, 1 sobre um número, isso tudo elevado a um expoente. Esse expoente a gente vai transformar de volta aqui. Então, avançando para lá. Olha só, eu tenho esse 1, como o expoente é negativo, esse 1 vai, eu vou, aqui é a minha, olha só, voltando para cá ficou assim. Observa que eu tenho um expoente negativo. Quando eu vejo isso, eu tenho uma base aqui, essa base é fracionária, mas eu tenho uma base com expoente negativo. Eu vou inverter. Inverter, eu vou voltar, vai ficar 2 sobre 2. Esse 2 vai ficar 2 sobre 2. Se fosse um 3, seria 3 sobre 2. Se fosse um 7, seria 7 sobre 2. Aqui eu vou ter o seguinte. Eu pedi para vocês verem o vídeo da fatoração. Quem não viu o meu vídeo da fatoração, dê uma olhadinha lá para você aprender a fatorar. Fatorando esse 8 aqui, eu vou ficar com 2 elevado a 3. Fatorando esse 8, eu vou ficar com 2 elevado a 3. Então, eu não fiz nada com essa fração. Vai ficar 2 elevado a 3. Só repetindo aqui embaixo. Continuando, eu vou resolver essa parte aqui, ó. Resolvendo essa parte aqui, eu vou fatorar esse 4 agora. Esse 4 vai ficar 2 elevado a 4. Observa que o expoente fracionário continua o mesmo. Esse 4, 2 elevado a 4. Esse aqui é 2 elevado a 2, é uma potência simples, já resolve. 2 elevado a 2 dá 4. Esse daqui, eu tenho uma potência de potência. Nas regras da potência, quando eu tenho uma potência de potência, eu pego o número que está dentro e multiplico pelo número que está fora. Então, vai ficar aqui embaixo, ó, 3 vezes 1 sobre 3. 3 vezes 1 sobre 3. Continuando a resolução. Aqui, ó, potência de potência igual na anterior. Eu vou pegar e multiplicar. 2 vezes 2 sobre 4. 2 vezes 2 sobre 4. Esse 4 não dá para fazer mais nada. Repete. Aqui, ó, 3 vezes 1 sobre 3, todas as vezes que eu tenho assim, um número sozinho vezes uma fração, eu pego esse número sozinho e multiplico pelo numerador. Então, vai ficar 3 vezes 1, vai dar 3, vai ficar 3 sobre 3. Tá bom? Continuando, eu vou pegar, ó, vou colocar em vermelho aqui e vou só levar lá para cima para continuar a resolução. Então, continuando a resolução. Aqui, eu tinha 2 vezes 2 sobre 4. Faz a multiplicação, o número sozinho vezes o numerador da fração. 2 vezes 2 dá 4. Então, ficou 2 elevado a 4 sobre 4. Ainda não posso fazer nada com esse 4, repete. Aqui eu tenho 3 sobre 3. Eu tenho 3 dividido por 3. Lembra que fração significa divisão. Tenho 3 dividido por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Continuando, aqui novamente, nessa potência aqui, eu tenho 2 elevado a 4 sobre 4. Então, 4 sobre 4 eu vou dividir, que vai dar 1. Vai ficar 2 elevado a 1. O 4 continua. Esse 2 elevado a 1, a gente resolve. 2 elevado a 1. Todas as vezes que eu tiver um número elevado a um expoente 1, é o próprio número. Então, só repete o 2. Aqui eu vou resolver, ó, a mesma coisa, ficou 2 elevado a 1, 2 elevado a 1 é o próprio número.
Aqui eu fiz 4 vezes 2, que vai dar 8. E por último, eu tenho 2 vezes 8, que vai dar 16. E finalizando o vídeo.